Quase 30 anos após a adoção da Lei de Anistia, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, provocou o Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre o alcance da Lei de 1979. Para a OAB, naquele momento, a Lei de Anistia aprovada no final da ditadura militar era incompatível com a Constituição de 1988. A Lei de Anistia, no entendimento da Ordem, não se estende aos crimes comuns praticados por agentes públicos acusados de lesões corporais, estupro, homicídio, desaparecimento forçado e outros crimes. Ao analisar o pedido da Ordem dos Advogados, o Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 2, considerou que a Lei de Anistia é compatível com a Constituição brasileira e, dessa forma, não deve ser revisada. Meses mais tarde, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou que as disposições da Lei de Anistia de 1979 são incompatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. No entendimento da Corte, a Lei de Anistia carece de efeitos jurídicos e representa obstáculo para a investigação sobre as graves violações de direitos humanos que dera causa ao Estado brasileiro. No dia 24 de novembro de 2010, a Corte Interamericana responsabilizou o Estado brasileiro pelo crime de desaparecimento forçado de participantes da guerrilha do Araguaia. Mas afinal, o que é a Lei de Anistia? Já em 1964, alguns segmentos da sociedade brasileira começaram a manifestar o desejo de que o país adotasse uma lei de anistia. Prisões arbitrárias e ilegais, processos judiciais sem provas e perseguições políticas impunham a necessidade de que o país anistiasse os indivíduos que foram acusados e punidos por crimes políticos. No início da década de 1970, a campanha pela anistia ganhou adeptos. O movimento feminino pela anistia, liderado por Teresina Zerbini, representou uma das expressões mais conhecidas da mobilização popular. Em 1978 surgiria o Comitê Brasileiro pela Anistia, agregando diversas entidades da sociedade civil. Tanto no Brasil como no exterior foram organizados comitês que lutavam por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Em junho de 1979, o governo do general João Batista Figueiredo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de anistia que subvertia a noção de anistia defendida pelos movimentos sociais. O projeto dos militares tinha o propósito de permitir o retorno dos exilados, promover a libertação dos presos políticos e, fundamentalmente, proteger os agentes que deram causa às graves violações de direitos humanos. Na visão dos militares, a anistia funcionaria como um instrumento de manutenção da ordem autoritária instituída em 1964, por meio de novo arranjo político. Os da Revolução de 1964 são os de toda a nação. Contudo, é preciso reafirmar o ideário da Revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos, continuará vivo através das gerações. É dentro dessa premissa que receberemos os anistiados. Caía tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel. Por um lado, a anistia de 1979 permitiu o retorno de milhares de exilados políticos. A Lei 6.683 seria aprovada pelo Congresso Nacional em agosto daquele ano. Para muitos brasileiros, o projeto chegara tarde demais. Homens e mulheres que jamais voltariam a rever a terra onde nasceram. O sentimento no exílio, né, era um sentimento de ter que suportar tudo isso. Né? O exílio, dizia ele, que era uma invenção do demônio, porque deixa as pessoas respirarem, estarem vivas, mas não as deixam ter a liberdade da locomoção, do diálogo, do posicionamento político. E isso ele enfrentou com muita coragem, com muita disposição de enfrentá-la. Amigos dele iam sempre. E os que não eram amigos também iam.
Então era muito complicado. E eu sempre reclamei muito das pessoas que iam, porque eu não acreditava muito. Eles iam lá e ficavam conversando com o Jango, falando isso, falando aquilo, e dando recados e coisas que não somavam nada, né? Então eu falava sempre com o Jango, Jango, eu não gosto das pessoas que vêm aqui do Brasil e ficam contando isso, contando aquilo, falando isso. E no final ele também sempre me dava razão. Mas tinham pessoas legais que iam também, do Theo, Talarico, pessoas amigas assim que iam. Mas era aquela conversa de que a gente já sabia que a gente não ia voltar. Então as pessoas iam lá e começavam a conversar, que falaram com fulano, que fulano disse isso, que fulano disse aquilo. Então, não sei se era para agradar ou o que era, mas tinha essas conversas que eu não gostava muito, não. Não, ele evidentemente tinha os seus momentos de reflexão, não é? Ele, ao ponto de, por exemplo, ele combatia essa solidão e essas saudades do Brasil, né? Pedia aos seus procuradores, me traz umas mudas de flores lá da minha granja em São Borja que eu quero plantar aqui. Então ele tinha isso aí mostra uma saudade imensa. Ele olhava para o céu e dizia, não, mas é o mesmo céu que nos cobre aqui, nos cobre o Rio Grande do Sul. E estava sempre numa luta política tentando voltar. Até o final ele foi um combatente dentro da sua metodologia política. Ele foi um combatente e a resistência a essa ditadura. Ao ponto que eu não sei até se essa abertura no Brasil sairia com ele vivo. E o Jango era uma pessoa muito com um sentimento muito para dentro. Ele não era uma pessoa que exteriorizasse muito o que ele sentia. Ele sempre foi muito de interior, entende? Tudo que ele sentia, ele sofria em silêncio. Então era muito difícil. Eu sempre digo que eu acho que nem a mãe dele não conseguia saber o que o Jango sentia, porque realmente ele era uma pessoa muito para dentro. E então eu acho que ele sofria em silêncio. E ele também chegou a um ponto que ele não queria demonstrar mais o sofrimento. Então ele tratou de organizar a vida dos meninos em Londres, tratou de organizar a vida da gente em Paris, essa coisa. E ele brincava muito comigo, porque ele gostava muito de Paris, né? Aí eu disse, olha, não me leva para Londres que eu não quero, não gosto de Londres. E eles, não, eu gosto de Paris. Então a gente conversava muito sobre isso. E eu acho que no final ele estava com essa ideia de se mudar para a França, né? E depois se tornou um pouquinho complicado, porque outras pessoas também iam para lá, sabe, que não eram amigos, que eram pessoas que iam lá conversar coisas que não tinha nada a ver. E era muito complicado, porque a situação da gente lá era de não acreditar no que diziam, porque não tinha sentido. Ou então acreditar. Então a gente ficava balançando, será que é verdade, será que não é? Eu já não acreditava em nada. O Jango ainda ouvia pacientemente. Tá. Depois eu conversava com ele, você tem uma paciência de ficar falando. É porque eu entendo, a minha mãe queria, ela queria realmente sentir que precisava ter ficar os pés no chão, né? E não criar essa expectativa da volta. Alguém precisava fazer isso, porque era muito doloroso você viver no país, principalmente eles com 2 crianças, entendeu? Fazer uma vida nova, teus filhos sendo alfabetizados em outra língua, sem poder voltar também, sabe? Foi um momento muito difícil. E eu entendo ela, porque ela queria que ele criasse raízes lá, certo? Que ele esquecesse um pouco essa volta, sabe? Pensar sempre na volta, que ia voltar, quando ia voltar. Ela fazia o contrário, não estou vivendo aqui, eu vou viver aqui, meus filhos estão estudando aqui, se voltar tudo bem, se não, claro que é difícil, né? Mas no momento eu tenho que viver essa vida no Uruguai, né, mãe? E eu era um país, o Uruguai é um país que até hoje eu digo sempre que é minha segunda pátria, porque nós fomos muito, mas muito tratados com muito carinho, sabe? Meus filhos em seguida fizeram muitas amizades, que até hoje, Denise, até hoje tem as amigas, Joncene também. E então eu tratei logo de
de fazer com que as coisas acontecessem ali no Uruguai, sem pensar na volta. Então eu queria que meus filhos estudassem, que tivessem os amigos, que frequentassem as festinhas dos amigos. E fizeram um grupo de amigos muito legal. Eu andava com eles sempre para Punta del Este, para tudo que é lugar, para as festas, tudo. Então eu criei dentro de mim uma ideia de que eu tinha que fazer a minha vida ali, tinha que organizar a minha vida ali no Uruguai. Tanto é que organizei tudo, os meninos estudaram, fizeram 15 anos lá e tal. Então eu sempre pensei que a volta era um pouco tarde, não ia acontecer muito rápido. Não. E no final até eu acho que o Jango até estava se convencendo disso também. Porque aí no final ele já estava querendo também ir para a Europa, porque os meninos já tinham ido para Londres. E ele queria comprar um apartamento em Paris para mudar, porque estava aquela situação muito ruim na Argentina, no Uruguai, aquela coisa toda. Então realmente foi uma pena, porque ele estava projetando tanta coisa para o futuro, entende? E não deu, porque em seguida ele faleceu. E esse foi um momento muito ruim, porque a gente conversava muito sobre isso. Ele gostava de Paris, ele queria comprar um apartamento na França, ele queria comprar um apartamento em Londres para os meninos. Então a gente estava planejando uma outra vida em outro lugar. E não deu certo, porque aconteceu, ele faleceu, então aí nós voltamos para o Brasil. E eu demorei muito quando cheguei aqui, eu demorei muito para me acostumar. A volta foi muito triste. A volta para o Brasil foi com a morte de meu pai, né? Nós estávamos já... Porque a América Latina começou, a partir de certo momento dos golpes, a perseguição aos líderes políticos, não só a Jango, quanto aos líderes uruguaios, chilenos. Nós saímos do Uruguai, passamos um período muito curto ali pelo Paraguai, depois fomos para a Argentina na volta do Perón, que ele convidou. Não só o meu pai, convidou vários líderes latino-americanos, como os uruguaios que tinham sofrido o golpe em 73, chilenos, bolivianos, e ali foi o grande massacre. Ali foi o grande massacre. Mataram o Prats, mataram o Torres, mataram o Michelini, mataram o Gutiérrez Ruiz, o pai, inclusive, sob investigação, ainda correndo na Argentina. Então a tribulação da vida era muito dura. Eu sempre andava de um lugar para outro, Vai para Brasília, muda do apartamento, vai para o palácio, do palácio vai para o Granja do Torres. Então a minha vida foi eternamente uma mudança até hoje. Às vezes eu falo com a Denise, eu digo, Denise, estou chegando, porque eu sempre estou partindo e sempre estou chegando. Então eu acho que o maior, eu tenho a impressão que para mim o maior momento assim, mais importante da minha vida foi, eu acho que quando eu perdi meu marido, quando nós voltamos sozinhos do exílio. Aí foi muito complicado tudo. Nós, quando nos deparamos com a morte de meu pai, nós já estávamos em Londres, porque era insustentável continuar morando na Argentina. O pai já não dormia 2 noites no mesmo lugar, ficava no apartamento, depois ficava no hotel, depois vinha para Montevidéu. Ele ficava nessa perambulação. E quando ele morreu, nós estávamos na Inglaterra, já eu e a Denise, porque tinha havido uma denúncia de jornal argentino de que os filhos de Jango seriam sequestrados. Aí ele preservou, nos mandou para a Inglaterra. Eu estava estudando lá, a Denise também. Assim, muito difícil para mim foi, assim, não só, em primeiro lugar, porque a gente voltou sem meu pai, né? Voltamos para enterrar meu pai. E eu não tinha mais raízes com o Brasil, assim, raízes eu não tinha, assim, não tinha amigos. A minha família eu não tinha mais, entendeu? Tipo, primos que eu tinha contato antes de sair do Brasil, já não tinha mais. Então, acho que para mim foi um período muito, muito difícil, a adaptação ao Brasil. Quando nos deparamos com o seu falecimento. E até o falecimento dele foi uma luta duríssima para trazê-lo dentro de um caixão para o Brasil. Mas assim, foi muito difícil voltar. Primeiro sem meu pai e com
um lugar que eu não tinha assim, não tinha laço, não tinha vínculo mais com o Brasil. Né? Ou seja, a ditadura temia Jango até morto? Até morto? E ali eu ficava muito tempo também, voltava para o Uruguai, ficava muito tempo no Uruguai. Eu demorei mais que a Denise. Eu voltava, porque eu tinha casa em Punta del Este, depois fiquei com apartamento em Buenos Aires também. E aí eu fiquei indo muito para o Uruguai. E eu também demorei muito para me adaptar aqui no Brasil. Você acaba se sentindo de novo, assim, muito mais, eu acho, quando eu voltei, eu me senti muito mais não, mas tão estrangeira quanto quando a gente foi para o Uruguai, né? Não conhecia nada do Brasil, não tinha amigo, não tinha família, família eu tinha, mas eu não conhecia, né? Família eu tinha.